Olá, caro estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de eletrônica de potência. Nessa videoaula nós falaremos sobre os retificadores controlados, monofásicos, de meia onda com cargas resistiva e indutiva. De forma similar, nós utilizaremos as formas de onda para nossas análises e apresentaremos as principais equações. Vamos à videoaula? Bom, então aqui nós temos o retificador monofásico controlado de meia onda. O que muda em relação ao retificador não controlado? A gente utiliza, ao invés de um diodo, nós utilizaremos um SCR. O SCR não é o foco desse vídeo, dessa videoaula, mas o SCR, eu tenho um terceiro terminal que eu chamo de gate. Além do anodo e catodo, eu tenho um terminal de controle. Nesse terminal de controle eu consigo acionar o SCR, então eu consigo ligar o SCR. Contudo, nós precisamos polarizar o SCR com positivo no anodo em relação ao catodo. Eu preciso de ter um potencial maior no anodo em relação ao catodo para que ele esteja polarizado, mas apenas a polarização não é suficiente para fazer o SCR ligar. Eu preciso também de um pulso. Lembrando que aqui no gate eu preciso basicamente de gerar um pulso. Não necessariamente eu preciso manter o sinal constante aqui no terceiro terminal. Então basta eu gerar um pulso e o SCR estar polarizado diretamente para que ele conduza. E não há um pino para desligamento. O desligamento acontece ou de forma forçada ou de forma natural. Normalmente o desligamento aqui nesses circuitos retificadores, ele acontece com a condição em que a corrente é zero. A corrente que circula aqui nos terminais de potência do anodo para o catodo, quando essa corrente vale zero, nós temos o SCR se desligando por uma condição natural. Então basicamente eu tenho um pino de acionamento e esse pino ele recebe pulsos. Eu dei um pulso, se o SCR estiver polarizado diretamente, o SCR vai ligar, vai acionar. E o desligamento vai acontecer quando a tensão nos terminais de potência do SCR for zero, e aí o SCR se desliga. Bom, vale reforçar que nesses circuitos que serão apresentados aqui do retificador monofásico controlado, e nos outros vídeos também que a gente fala sobre retificadores controlados, a gente não entra em detalhe com o circuito de disparo, com o circuito de controle e o circuito de disparo dos SCRs. Aqui o nosso objetivo é fazer a análise do funcionamento da parte de potência dos retificadores, analisando as formas de onda, apresentando as equações, e verificando o comportamento do circuito de potência. Então aqui eu tenho alguns exemplos de SCRs. Um SCR aqui de baixa potência, bem conhecido aí, o TIC 106 no encapsulamento TO220, e eu tenho SCRs de potência para aplicações maiores. Aqui eu tenho um SCR com corpo metálico, rosqueável, um SCR aí já de média para alta potência, e aqui no meio um SCR com invólucro de porcelana e a base de alumínio, para aplicações aí de potência. Então a gente tem SCRs de diversas potências. Esse é um grande diferencial, porque os triacs, que são tiristores também da família dos SCRs, tipicamente a gente encontra triacs de potências mais baixas, em muitas aplicações quando a gente precisa de triacs que trabalham em circuitos de corrente alternada com potências maiores, nós utilizamos dois SCRs antiparalelo para criar um triac, devido a essa limitação de potência. E isso na família dos SCRs isso não acontece. A gente encontra SCRs desde poucos volts e poucos amperes até níveis aí muito altos, passando aí de 1 kV e de 100 amperes. Bom, então, dando continuidade aqui, o primeiro circuito
é o circuito mais básico, né? Como a gente está falando de um retificador de meia onda, eu tenho aqui o sinal de entrada, a fonte, né? Tenho o SCR e o resistor. Então é um circuito similar ao retificador de meia onda. A única coisa que mudou é que no lugar do diodo eu coloquei um SCR. Então, né, eu tenho todo o meu circuito de controle e disparo, que a gente não está entrando em detalhe com relação a isso. E, né, eu preciso considerar que o SCR está polarizado diretamente e ele recebe um pulso no seu terceiro terminal e conduz, né, produzindo um efeito de chave fechada. Enquanto o SCR está polarizado reversamente ou está polarizado diretamente sem receber um pulso, o SCR se comporta como uma chave aberta. Então, olhando as formas de onda aqui para a gente entender melhor, eu tenho aqui o sinal de entrada, o VS, né, que é a tensão supply, aqui a tensão de alimentação, um sinal senoidal. Veja que agora, na saída, ao invés de ter um sinal de meia onda, eu tenho um sinal de meia onda parcial. Então, esses retificadores, ao invés de aproveitar todo o sinal de saída, eu aproveito uma parcela desse sinal. É como se eu tivesse o sinal de meia onda fragmentado, fatiado, eu tivesse ele parcial. Então, ao invés de ter o sinal completo, eu tenho apenas uma parte do semiciclo. Então, dessa forma, o que vai acontecer? No semiciclo positivo, como eu tenho aqui positivo em cima, negativo embaixo, eu estou polarizando o SCR diretamente. Só que se fosse um diodo, no início aqui do semiciclo, o diodo já iria conduzir. Então esse intervalo aqui, ó, de alfa, que foi chamado de alfa aqui na imagem, eu já teria um sinal sendo produzido na saída, porque o diodo já teria conduzido. Só que no SCR não vai funcionar dessa forma. O SCR vai ficar esperando um pulso de tensão, né? Um pulso aqui de tensão no gate, para que ele conduza, um pulso de controle. Então, esse pulso vai acontecer, né, nesse intervalo aqui, ó, em T0. A hora que eu gero o pulso em T0, o SCR, como está polarizado diretamente, eu tenho um potencial no anodo maior que no catodo, ele conduz. Então, nesse momento, ó, o SCR conduz e ele vai conduzir a parcela da senoide, a parcela do semiciclo de entrada para saída. Então, na verdade, ao invés de ter o semiciclo completo, eu vou ter o semiciclo parcial. Veja que esse ponto aqui, que é o ângulo alfa, a gente chama de ângulo de disparo. Então, o ângulo alfa é meu ângulo de disparo. E o ângulo beta? O ângulo beta é meu ângulo de condução. Então, quanto maior o ângulo alfa, o ângulo de disparo, menor vai ser a fatia que eu estou conduzindo do sinal de saída. Isto é, menor vai ser o valor médio da tensão de saída. Então o ângulo θ é o contrário. Quanto menor for o ângulo θ, menor será basicamente aí a tensão média, né? Então o alfa é o contrário. Quanto menor é o alfa, maior o valor médio. Quanto maior o alfa, menor o valor médio. Então o alfa, o ângulo alfa, que é o ângulo de disparo, ele é inversamente proporcional à tensão média de saída. E o ângulo θ é diretamente proporcional, né? Porque se eu aumento o alfa, eu estou diminuindo consequentemente o θ e vice-versa, né? Então é só uma questão de conceituação isso aqui, né? Então basicamente a gente tem aí um retificador de meia onda parcial. Isso aqui é muito utilizado, né? Lembrando que o retificador de meia onda ele não é tão utilizado. Por que ele não é tão utilizado? Porque eu aproveito apenas a metade do sinal de entrada. Estou aproveitando um semiciclo só. E o outro semiciclo eu estou ceifando, eu estou jogando fora, eu estou removendo. Então acaba que não é um circuito tão interessante. Mas nesse caso eu poderia controlar o valor da tensão na carga de 0 ao valor máximo, né? Ao valor máximo, que seria o valor médio. Então, dessa forma, controlando o valor médio, eu controlo a dissipação de potência numa carga. Então, isso acaba sendo muito interessante em algumas aplicações. Em aplicações em que a minha carga não demanda um sinal bonitinho, um sinal contínuo,
né? Como por exemplo, em um banco de resistências de aquecimento, eu consigo controlar a temperatura dessas resistências, controlando o intervalo de condução, controlando a fatia de tensão que eu estou aplicando na carga, consequentemente controlando o valor médio. Controlando o valor médio, eu controlo a potência dissipada. Controlando a potência dissipada, eu controlo a temperatura do sistema. Então seria um exemplo simples aí. Aqui, se a gente avaliar a corrente tem o mesmo comportamento da tensão. Se a carga é resistiva, né, se a tensão ela tem, né, um comportamento aqui tendendo a ser uma senoide ou uma fatia de uma senoide, a corrente vai ser idêntica, né, vai ter o mesmo comportamento. A partir do momento que eu liguei o SCR, vai ter corrente circulando aqui, né? Então, nesse momento que eu liguei, a tensão de entrada apareceu na saída, a corrente também vai ter o mesmo comportamento da tensão. Porque corrente é tensão dividido por resistência. A resistência que é basicamente uma constante. Então, a gente pode também avaliar a tensão no SCR. Veja aqui, ó, tensão do anodo para o catodo, que é a tensão em cima do SCR. Se no instante inicial eu não tenho condução de corrente, eu não disparei o SCR, eu não liguei o SCR, o que vai acontecer? A tensão de entrada, que é positiva, ela vai aparecer nos terminais do SCR. Não vai haver corrente, não tem queda de tensão no resistor, e a tensão de entrada ela vai aparecer em cima do SCR. Então essa tensão sai de zero e ela vai aumentando até um valor que, né, vai ser o valor definido pelo instante de tempo em que eu ligo o SCR. Nesse momento que eu liguei o SCR, o que aconteceu com a tensão na saída? Ela vai para o máximo, porque a tensão que estava no SCR, ela vai aparecer na carga, né? Por quê? Porque o SCR vai se comportar como uma chave fechada. E aí, nesse momento, a tensão nos terminais do SCR, ela vai a zero. Lembrando que isso aqui é uma aproximação, né? Na prática a gente tem uma queda de tensão em cima do SCR, mas a gente está usando aí a aproximação, dizendo que a tensão é praticamente zero, né? E na maioria dos casos, realmente essa tensão, essa queda de tensão no SCR, durante a condução, é um valor desprezível. Então aqui a gente vai ter zero de tensão. Nesse momento aqui, ó, em que a tensão passa por zero, isto é, a tensão de entrada, ela chega em zero, né? Ela vai passar por zero aqui 120 vezes em um segundo, se a gente considerar aqui um sinal com frequência de 60 Hz. Nesse instante que ela passa por zero, o SCR vai se desligar de forma natural. Então nesse ponto aqui o SCR se desliga de forma natural, e aí no semiciclo negativo, em que a polaridade aqui da entrada vai estar invertida, eu vou ter menos em cima e mais embaixo, o SCR, mesmo que eu gere pulsos aqui no gate, ele não vai ligar. Por que ele não vai ligar? Porque basicamente ele está polarizado reversamente. Então, durante esse intervalo aqui, ó, eu não tenho condução. O SCR está desligado. Se o SCR está desligado, eu não tenho tensão na saída, eu não tenho corrente na saída. Bom, mas a tensão de entrada negativa, ela vai ser aplicada em quem? Ela vai aparecer nos terminais do SCR. O SCR vai se comportar como uma chave aberta. Então a tensão tende, né, a aparecer nos terminais da resistência infinita, da chave aberta. Por isso então que nesse último gráfico a gente tem aqui a tensão toda em cima do SCR no semiciclo de não condução. Bom, com relação às equações, a gente tem que o valor médio ele é dado pelo valor máximo vezes 1 mais cosseno de alfa, lembrando que o alfa é o ângulo de disparo, dividido por 2π. Para encontrar o valor da corrente média, o raciocínio é o mesmo, né? Eu simplesmente pego a tensão média e divido pela resistência. Corrente é tensão dividido por resistência. Veja que na equação eu coloquei apenas um R aqui embaixo. Então, o valor da corrente média é a tensão média dividido pela resistência. O valor RMS, aqui eu comentei, né? Eu coloquei aqui o valor da corrente RMS, mas se eu quisesse encontrar o valor da tensão RMS, seria o mesmo raciocínio. Por quê? Porque a tensão ela tem o mesmo comportamento da corrente.
para um circuito com carga resistiva. Então, vale reforçar que essa equação que é utilizada para encontrar o valor da corrente RMS é a mesma equação que é utilizada para encontrar o valor da tensão RMS. A única coisa que vai mudar é que no lugar da corrente aqui eu vou colocar tensão e no lugar da corrente máxima eu vou colocar a tensão máxima. Ok? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de condução, o ângulo alfa, e ele está presente aqui, né, nesse item, né, da raiz e no seno também desse elemento aqui dentro da raiz. Para a gente entender melhor da onde vem esse valor médio e o valor root mean square, eu coloquei aqui na sequência, né, uma explicação breve. Eu detalhei melhor a explicação do valor médio. O valor RMS, por ser muito extenso, eu mostrei simplesmente aqui um passo só apenas, né? Quem que tiver interesse aqui em entender melhor essa questão do equacionamento, pode acessar aí um vídeo em que eu descrevo isso com maior riqueza de detalhes, mostrando um passo a passo aí, tanto do valor médio quanto do valor RMS de um sinal retificado de meia onda ou de onda completa. Nesse caso aqui é um sinal de meia onda parcial. Então, se a gente observar aqui, nós temos um sinal, né, de saída de um retificador controlado de meia onda. Veja que eu tenho um ângulo de disparo e um ângulo de condução. Para eu calcular o valor médio, o que eu vou fazer? O valor médio é a área, né, dividido pelo intervalo. O intervalo é o período é esse período todo. E a área eu calculo via integral, né? Eu calculo a integral do intervalo. Então, como trata-se de um sinal senoidal, mesmo considerando que é um sinal parcial, o comportamento desse sinal aqui é um comportamento de um sinal senoidal. Então, eu vou ter que a área dessa parcela vai ser a integral do intervalo em que o sinal existe. Qual que é esse intervalo? De alfa, que é o ângulo de disparo, até π, que é o momento que o SCR desliga. Então é a integral de alfa a π vezes a função que descreve a senoide. O que é a função que descreve a senoide? Valor de pico, valor máximo, seno de ômega t. E eu vou integrar em relação a ômega t. Aqui a gente trabalha com ômega t porque é ângulo, né? Ômega t é ângulo, é mais fácil de fazer as simplificações. Dessa forma, como o V máximo é uma constante, eu tiro ele da integral. O período aqui eu já substituo, o período do meu sinal de saída é 2π. Então, no lugar de t, eu coloquei 2π. Então, vai ficar V máximo, né, dividido por 2π, integral de π de alfa a π, que é o intervalo útil aqui que eu estou considerando o cálculo da área, né? Integral de seno de x é menos cosseno de x. Então, integral de seno de ômega t é menos cosseno de ômega t. Então, se eu substituir os intervalos, né, o final menos o inicial, nós teremos menos cosseno de π menos, de novo, menos cosseno de alfa. O inicial é o alfa e o final é o π. Então, é o final menos o inicial. Aí, cosseno de π é menos 1. Então, eu substituo por menos 1. Cosseno de alfa, eu teria que ter o ângulo alfa. Então, eu mantenho cosseno de alfa. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E menos 1 vezes menos 1 aqui, ó, nesse outro termo, vai dar mais 1. Então, eu vou ter como resultado final, né, que o valor médio é dado por V máximo dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa. Lembrando que o alfa é o ângulo de condução. Desculpa, que é o ângulo de disparo. O θ é o ângulo de condução. Aqui nessa equação, a gente utilizou o intervalo que considera o ângulo alfa. Então, quanto maior esse ângulo alfa, menor vai ser o valor médio do sinal de saída. Para encontrar o valor RMS, é mais complexo um pouco. Então, isso exige, né, um intervalo aí maior de cálculos. Por isso que eu resumi aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu já mostrei isso aqui em outras oportunidades. Então, o valor root mean square é o que? A raiz da área ao quadrado do intervalo que eu estou considerando, dividido pelo período.
Então, como é um valor senoidal, ó, eu coloco V máximo seno de ômega t, só que esse V máximo seno de ômega t, ele está ao quadrado, né? Para inserir melhor, eu poderia ter até colocado esse quadrado aqui no seno, né? Porque na verdade a integral não está ao quadrado, é só o seno de ômega t que está ao quadrado e o V máximo. Então, se a gente fizer essa matemática aqui, né, eu gosto de usar identidades trigonométricas para evitar usar a integral por parte ou por substituição. A gente chega na equação final. A equação final então é essa, I máximo dividido por 2 vezes raiz de 1 menos alfa dividido por π mais seno de 2 alfa dividido por 2π. Então, para encontrar o valor RMS desse sinal, basta aplicar essa equação. Bom, dando continuidade, se a carga for indutiva, o que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo problema que a gente tinha lá com o retificador não controlado com carga indutiva. O indutor armazena energia. Então, veja que no semiciclo positivo, ó, o comportamento é o mesmo. Eu não conduzo até eu aplicar um pulso aqui no gate do SCR. E aí, a partir de alfa, que é o ângulo de disparo, a tensão de entrada ela vai aparecer na saída. E a corrente, ela não mais vai ter um comportamento senoidal. Por quê? Porque o indutor, ele é um amortecedor de corrente. Ele vai amortecer a corrente. Então, ele vai criar um atraso aqui na corrente. E aí, nesse instante aqui, ó, que o sinal de entrada passa por zero, haveria um desligamento do SCR. Né? O SCR iria se desligar de forma natural. E aí, né, eu não teria sinal nenhum, eu não teria parcela de sinal da entrada nenhum na saída. Contudo, o indutor se opõe, né, ao desligamento do circuito. Então ele muda sua polaridade e a energia que está armazenada em forma de campo magnético nele, ele mantém a corrente circulando e mantém o SCR ligado. Veja que aí o indutor muda sua polaridade e mantém o SCR ligado nesse intervalo de tempo. E que intervalo de tempo é esse? Esse intervalo de tempo aqui, ó, vai depender do valor da indutância, porque a indutância vai definir quanto de energia eu armazeno em forma de campo magnético. Quanto maior a indutância, maior o armazenamento de energia. Então, eu posso ter casos em que a indutância é muito alta e que eu fique conduzindo o semiciclo negativo inteiro. Né? Numa situação dessa, a tensão média de saída seria negativa. Por quê? Porque eu teria o semiciclo negativo inteiro conduzindo e o semiciclo positivo, uma parte apenas conduzindo. Então, no balanço aqui de áreas, eu teria um valor negativo maior que o positivo. Então, o resultante me daria um valor positivo, um valor negativo aqui na saída. É claro, isso aqui, ó, é uma condição anormal, é uma condição indesejada, né? O termo correto seria indesejado. É algo que a gente não quer que aconteça. Ninguém montaria um circuito desse aqui prático, né, para aplicar numa carga. Né? Por quê? Porque eu tenho uma anomalia, eu tenho uma condução negativa que está diminuindo o meu valor médio. Né? Lembrando que esse circuito aqui é um circuito teórico que nos possibilita analisar o comportamento, né, do conjunto, né, em relação à influência da indutância. Certo? Então, nesse caso, ao passar por zero, o que vai acontecer? O SCR não desliga devido à energia armazenada no indutor. Então, enquanto o indutor tiver energia armazenada, ó, veja que nesse instante em que a tensão é zero, eu tenho o pico de corrente, ou eu tenho corrente armazenada no indutor. E aí essa corrente vai se descarregar, né, fechando o circuito pela fonte, até o momento em que não há energia armazenada no indutor, o SCR se desliga de forma natural. Nesse momento que o SCR se desligou, não tem tensão na saída, e a tensão aparece toda em cima de quem? Ela aparece toda em cima do SCR. Como o SCR se desligou, né, ele passou a ser uma chave aberta. Então a tensão, essa tensão negativa aqui, ó, desse intervalo do semiciclo negativo, ela aparece toda no SCR. Então tá aí, esse sinal aqui é o sinal da entrada, senoidal. Esse sinal é o sinal da tensão de saída, tensão na carga. Eu tenho uma parcela
de condução positiva, contudo eu tenho uma parcela de condução indesejada no semiciclo negativo. A corrente ela está defasada da tensão, ela tem um amortecimento, né, porque o indutor sempre se opõe à variação, e aí eu tenho corrente no semiciclo positivo, porém eu tenho corrente no semiciclo negativo do sinal de entrada também. Mas essa corrente ela tem sempre o mesmo sentido, né? Então a corrente aqui ela sempre vai ter o mesmo sentido. E essa parcela de condução de tensão negativa, ela é em função da corrente que o indutor produz, mantendo o SCR desligado. Mantendo o SCR ligado. E por fim, o sinal aqui de saída, né? O sinal do diodo, do SCR aqui, ele escreveu VD, mas na verdade é o SCR, né? O SCR representando o diodo, é o diodo controlado. Então eu tenho uma parcela de tensão em cima do SCR enquanto ele está desligado. A partir do momento que ele ligou, a tensão cai para zero e ela fica em zero até o momento em que o SCR desligar. E esse momento vai acontecer apenas no outro semiciclo, a partir do momento que o indutor se descarregar completamente. Esse valor de pico aqui, ó, do SCR, a tensão de pico inversa, o PIV, vai depender do ângulo de disparo, né? E também vai depender da minha indutância, né? Do valor do indutor, que vai definir aqui, ó, basicamente o θ. Aqui não foi informado o θ, mas o θ é o ângulo de condução. O alfa é o ângulo de disparo. O beta é a soma do ângulo de condução com o ângulo de disparo. É a soma do beta mais o alfa, né? Então, o beta aqui, ó, quanto maior o beta, maior vai ser a condução do semiciclo negativo. E dependendo da condução, né, desse semiciclo negativo, eu posso chegar no pico de tensão negativa aqui na carga, né? E aí a tensão de pico no SCR pode não ser a máxima. Mas em linhas gerais, a gente sempre considera que, como o sistema de controle aqui vai controlar essa condução do mínimo ao máximo, a gente considera a situação mais crítica. A situação mais crítica é uma tensão reversa no SCR de aproximadamente o valor de pico da entrada. Então o PIV vai ser o valor de pico, o valor máximo da entrada. Para fazer o cálculo, nesse caso da tensão média, da corrente média, eu tenho uma equação com os dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta. Vale lembrar, gente, que isso aqui é uma forma de calcular, aonde se isso aqui for um exercício, o exercício já vai te fornecer o valor de alfa ou beta, né? No livro do AMED, que é o nosso livro de referência, foi da onde que eu tirei essas imagens aqui, ó, no livro do AMED, nós basicamente consideramos aí que o exercício vai te fornecer o alfa e o beta, ele vai te fornecer esses ângulos. Porém, se a gente pegar outras literaturas, como a do Daniel Hart ou a do Erickson, a gente vai encontrar, né, equações mais elaboradas em que você tem que encontrar o valor de alfa e beta com o valor da indutância. Nesse caso aqui é uma forma simplificada, em que o exercício já vai te dar o alfa e o beta para fazer o cálculo. Ok? Então, aqui eu preciso dos dois ângulos. Para calcular a corrente é o mesmo raciocínio, tensão, né, dividido por resistência. Se eu quero a corrente média, vai ser a tensão média dividido pela resistência. Na sequência, só para mostrar como calcular o valor médio aqui, né, como a gente chegou nessa equação do valor médio, veja que aqui nós temos o mesmo raciocínio, a área dividido pelo intervalo. Só que aqui a área útil, ela é de alfa a beta. Veja, é de alfa, eu tenho que integrar para calcular essa área de alfa a beta. Então, ao invés de integrar de alfa a π, eu vou integrar de alfa a beta. Então, o mesmo raciocínio anterior que a gente usou para calcular o valor médio, e esse raciocínio ele é o mesmo para qualquer valor que eu quiser calcular o valor médio, a área dividido pelo intervalo, e você tem que considerar o intervalo todo, que é o período, e a área você vai considerar a área útil do sinal. Então, nesse caso aqui, é de alfa até beta. Então, se eu integrar de alfa a beta, no final eu vou ter menos cosseno de beta, menos cosseno de alfa. E aí, fazendo essa matemática básica aqui, a gente vai chegar nessa equação. Valor máximo dividido por 2π vezes cosseno de alfa menos cosseno de beta.
certo? Por fim, para eliminar esse efeito indesejado, então em um circuito prático real, eu não vou trabalhar com uma carga indutiva sem o diodo freewheeling, né? Aqui o FWD, Freewheeling Diode, né? O diodo roda livre. Então tem que colocar um diodo em paralelo com a carga indutiva para que esse diodo crie um caminho alternativo para a energia armazenada no indutor se descarregar por ele. Então dessa forma, veja, as formas de onda elas são semelhantes. O único detalhe, né, aqui o ângulo alfa é o ângulo de disparo, o SR conduz, então eu vou conduzir essa parcela de sinal positivo, e no semiciclo negativo não haverá mais, né, a condução indesejada do SCR. Por quê? Porque o diodo FWD, o indutor vai se opor a essa variação, vai mudar a sua polaridade e vai se descarregar por esse diodo, onde a resistência da carga indutiva vai dissipar essa energia. Então, durante o semiciclo negativo do sinal de entrada, eu não tenho condução, né? Então, eu fico com um sinal idêntico, né? Um sinal de tensão idêntico a do diodo, a do circuito retificador de meia onda controlado com carga resistiva. Nesse caso, para calcular o valor médio, o raciocínio é o mesmo. Eu vou usar a mesma equação, né, do circuito com carga resistiva, valor máximo vezes 1 mais cosseno de alfa dividido por 2π. Lembrando que o alfa, né, nesse caso aqui, ele é o ângulo de disparo, e esse ângulo de disparo você vai definir. Quem vai definir aí vai ser seu sistema de controle aqui, baseado na tensão que você quer produzir na saída ou na grandeza que você está controlando, né, se for o caso aqui de um circuito em malha fechada. Nesse caso, a corrente, veja, a corrente aqui, nessa forma de onda que eu tirei lá do livro, do AMED, eu estou considerando uma indutância menor, existe um amortecimento, veja esse amortecimento. No semiciclo negativo não tem tensão na saída, contudo há corrente. Por quê? Porque o indutor está se descarregando pelo diodo FWD. Né? Veja que a tensão de saída, ó, ela está em cima do diodo. O diodo aqui eu estou considerando um diodo ideal, então eu tenho um curto, né? Então a tensão de saída vale 0. A tensão em cima do SCR, que aqui no gráfico foi chamada de VD, né, basicamente, ela é semelhante, né, à do circuito com carga resistiva. No início eu não conduzi, a tensão está toda no SCR, no momento de condução a tensão vai a 0, e durante o semiciclo negativo do sinal de entrada inteiro, como o SCR se comporta com uma chave aberta, a tensão vai estar em cima dele. A corrente, essa corrente IS é a corrente de entrada, né, a corrente da fonte de alimentação. Então, durante o semiciclo positivo, no intervalo de condução eu tenho corrente. Durante o semiciclo negativo, esse SCR está desligado, então aqui não há corrente. Já no diodo FWD é o contrário. No semiciclo positivo, que o SCR está conduzindo, o FWD não está conduzindo, a corrente é 0. Já no momento em que a senoide passa por 0, ele se desliga, o SCR se desliga, e aí o FWD entra na jogada, criando um caminho alternativo para o indutor, então eu tenho corrente. A somatória dessas duas correntes vai ser a corrente de saída. Aqui nessas formas de onda do livro não ficou muito fiel, né? Se eu somar essa com essa, ela não vai ficar bem essa aqui, né? Essa parte aqui ficou um pouquinho diferente, mas é basicamente o somatório das duas correntes. Bom, gente, eu fico por aqui, já falei muito, né? Ficou bem extensa aí a aula. Lembre-se de consultar o nosso livro de referência, que é o livro do Asfac Amed, da onde eu tirei essas formas de onda, né? E também lembre-se de fazer exercícios para reforçar esse conteúdo. Forte abraço aí e até a próxima aula.